Take 1, versão em português do Primeiros Passos da Lince. Esse vídeo vai ser para explicar em alto nível o que a Lince é. A gente vai falar sobre 4 tópicos. Eles são mais a teoria por trás, não exatamente o funcionamento do dia a dia de quem usa Lince. Então não precisa saber que essas coisas existem. É mais para explicar como é que o pão é feito. Então, o que é a Lince? A Lince é uma aplicação para te ajudar a organizar o atendimento de qualquer necessidade. E a ferramenta só pode ir até um certo ponto. Mas no que ela pode ir é de fazer tu modelar uma ação, um item ou um objetivo. Então pode ser um hábito, uma comida ou um sonho, um objetivo. E na ação pode ser comer uma maçã, o item pode ser maçã e o objetivo pode ser alguém que planta macieiras. E na Lince, a necessidade ela é um registro. A gente chama em inglês de record. A ação, o item e o objetivo podem ser registros. E como que a gente atende às necessidades com a Lince? A gente tem que contribuir para elas. Nesse caso, a contribuição de uma maçã vai ser feita para uma necessidade de maçã. Então, se a contribuição é 1, porque para poder contribuir com uma maçã eu tenho que ter uma maçã, a quantidade dela vai ser 1, vai ser positivo. Na necessidade vai ser negativo. Então, quando a gente está atendendo uma necessidade, aquilo que era 1 antes vai ficar com menos 1. E aquilo que era menos 1 vai ficar com mais 1, que vai ganhar. Então, a gente chega num equilíbrio, fica 0 dos dois lados. A necessidade e a contribuição, elas se parecem bastante. E isso é porque as duas são registros. São só dois lados de uma moeda. Então, envolvendo maçãs, a gente pode fazer com que tenha uma necessidade de maçã, um registro que é uma necessidade de comer uma maçã, então é uma ação, e também pode ser um registro relacionado a um objetivo. No lado da contribuição, pode ser uma contribuição de maçã, que é a única forma de contribuir com alguma das necessidades que a gente tem. E na ferramenta, a gente tem algumas propriedades desse registro. Então tem uma de número, que é a quantidade, e tem duas de texto, que é um head e um body. Então, um título e uma descrição. E a gente tem também outra para poder colocar uma estrutura variada enquanto a gente decide o que mais de propriedades comuns a todos os registros a gente tem que ter. E um exemplo seria um registro onde a quantidade é menos 1 e o cabeçalho é a maçã, o título é maçã. E de registro era isso. Karma. Karma é outra parte da Lince que serve para criar regras de automatização de qualquer coisa que a gente consegue fazer num computador. Então, ele funciona com um se, um e um então. Então, se uma condição for verdade e ele chegar até um certo limiar, ou passar dele, então uma consequência vai acontecer. Então, um exemplo é, se amanhã tiver frio o suficiente, e somente se amanhã estiver frio o suficiente, então eu preciso levar um suéter, um casaco, para onde for sair de casa. No outro caso, eu vou também no meu C ver se amanhã está frio o suficiente e acabou que não está. E daí a nossa regra é, tem que estar frio o suficiente para a consequência acontecer. Então, como não está, a consequência não vai acontecer. Então, não precisa levar um suéter amanhã. E a condição
ela pode ser uma frequência, ela pode ser um comando de computador, ou ela pode ser uma regra, opa, desculpa, ela pode ser uma quantidade de um registro específico. Então, uma frequência. A frequência, ela é algo que, se a gente checa os karmas a cada 1 minuto, em todos os minutos do dia, a frequência vai retornar 0. E em 1 minuto, ela vai retornar 1, se for uma frequência diária. Se for a cada 2 meses, vai ser uma vez a cada 2 meses, só que ela vai retornar 1. O comando de computador, ele pode ser um número ou texto, mas vamos considerar que agora é só número. E a quantidade de um registro, ela pode ser qualquer uma, né? Então, menos infinito ou mais infinito. E tudo isso vira dados. Então, a condição vai ser uma fórmula que a gente pode fazer, se a gente quiser, que é esse dado que veio, ele é maior que 5, e a gente vai começar agora a trocar o que a gente está falando que essa condição tem que ser pelo dado de verdade. Então, se a condição ela é a quantidade de um registro específico ser maior que 5, a nossa operação depois vai ser puxar essa quantidade de verdade da origem e ver a quantidade atual é 2. A gente puxa ela e joga na condição. Então, aquela nossa fórmula agora substitui o texto, agora digamos ali, pela quantidade de verdade. E daí, 2 é maior que 5? Não. 2 não é maior que 5. Falso. E daí, a condição, quando é falso, vira 0. Então, a gente tem agora 2 cenários. Um cenário onde toda essa computação que a gente fez foi para ter uma condição que no final ficou 0. E a gente tem uma condição que só puxou aquela quantidade, não comparou com ele ser maior que 5, e a condição no final deu 2, o número. Então, aquela nossa sequência foi, eu faço uma evaluação, né, uma avaliação ali, deu 0. Ele tem que ser diferente de 0. Esse é o nosso limiar. Como não é diferente de 0, ele não vai ter uma consequência. Agora, aquela nossa condição que era só 2, quando ele passar pelo limiar diferente de 0, ele vai continuar e vai ter uma consequência. E as consequências elas podem ser um registro mudando. Então, eu posso ter um registro que era 2 e agora é 3. Eu posso ter um comando no computador sendo executado. E eu posso ter até SQL no próprio banco sendo executado. E na aplicação normal a gente vai bloquear para que os comandos, os SQLs e os registros não sejam executados caso as pessoas não queiram, mas é só o potencial mesmo. E a gente pode encadear essas consequências e condições para infinitamente assim, fazer mudanças no nosso sistema. Então, aqui está um cenário onde, primeiramente, um registro atinge um valor. Então, eu falei que era 0, alguma coisa, e daí a condição foi atendida. Então, se a condição é o registro sendo 0, no momento que eu zero, essa condição começa a encadear o karma. E daí, esse registro, agora que ele é 0, vai se tornar em outro valor, automaticamente com karma. E daí, quando esse registro se torna outro valor, aí eu vou executar um comando, digamos. Mas eu poderia continuar fazendo com que esse registro se torne outro valor, e ele mude outro registro, e mude outro registro, e dispare um comando, o que a gente quiser. É uma cadeia infinita de automatizações. E um exemplo aqui é, eu posso querer que a condição retorne um número negativo. Então, eu vou multiplicar uma frequência por uma quantidade, por um comando e fazer isso menos 1. E daí, se isso não for 0, eu quero que todo esse número que eu calculei seja a quantidade de um registro. Então, eu posso fazer finanças, por exemplo, com isso.
No final, o fluxo é o seguinte, tem várias possibilidades de uma condição existir, então ela pode ser uma combinação de várias coisas, e se ela passar por um limiar, ela vai acabar afetando várias coisas também. E karma é isso. Agora vamos para transações. Já que eu posso mudar automaticamente os meus números, eu posso fazer uma automatização de diminuir a quantidade dos meus cadastros, meus records. E eu posso fazer deixar público que agora eu preciso de maçã, porque a minha quantidade de maçã é -2. Tem uma pessoa que tem 2 maçãs e eu tenho 1 dinheiro. E com isso eu quero trocar as minhas meu 1 dinheiro com as 2 maçãs da outra pessoa. Outro tipo de transação que eu posso fazer é que eu vou receber uma doação. Porque apesar de eu ter 1 dinheiro, a pessoa B, ela tinha um sonho de ser uma pessoa que planta pés de maçã. E agora ela tem 1 brasileirão de maçãs. Então ela me doou uma maçã ou 2. Então é uma transação em que a pessoa só doa de forma unilateral essa quantidade dos recordes de maçã dela pro meu. E a transação não precisa ser entre 2 pessoas só, pode ser entre 3 ao mesmo tempo pra gente concordar que ela vai acontecer. E de transação é isso. A Lince, ela acontece primeiramente com uma célula. E tem várias células que podem existir sozinhas, mas elas podem se conectar a partir de um órgão para trocar quantidades, fazer essas transações, ou só mudar um dado que vive dentro do próprio órgão. Então, fazer tasks junto é ter várias células da Lince se conectando em um órgão para mexer essas quantidades, para falar que as tarefas avançaram. E tu pode ter uma conta só no órgão, não precisa rodar a Lince localmente. Pode ser uma coisa browser, é o que a gente está planejando. Tu também pode existir em vários órgãos diferentes, em uma célula. Então, se tu roda local, tu pode acessar numa tela dados de trabalho, noutra de amigos, noutra tem um passatempo teu e família, e coisas pessoais que podem estar uma do lado da outra e elas podem interagir porque tu está só mandando quantidades e fazendo transações e mexendo coisas tudo em um aplicativo só. E a moral da Lince é ser um lugar que tenha um órgão que todo mundo possa participar para a gente trocar essas quantidades e ajudar a atender necessidades de todo mundo. E isso, na teoria, faria com que, se a gente tem algo que é de código aberto e de graça, e funciona, é bom, a gente não precisa mais de uma Amazon ou de uma Uber da vida, porque isso são criação de necessidades, lidando com quantidades que, de forma genérica, não precisam de um aplicativo específico para isso. Então é uma categoria de aplicativos que a gente pode criar, porque a gente está só criando mais cadastros com um certo tema, que é cadastros de transporte ou cadastros de compra de coisas, e esses aplicativos são gerados internamente assim da Lince. E pessoalmente a gente pode ter vários componentes especializados para o nosso workflow e nem lidar com órgãos de outros grupos, assim, a gente pode só usar ele para nós e não ficar offline, digamos. E no mais é isso. Obrigado. Tem também uma demo de como que está a Lince hoje em dia. Então, está bem embrionário, mas a gente consegue fazer coisas legais. Então, aqui tem uma visão de vários workspaces que a gente pode criar para ter componentes aqui das tasks da Lince e do lado coisas pessoais que eu posso só colocar uma do lado da outra e passar os dados entre elas para que elas se comuniquem. E no mais era isso.